Boa noite, irmãos. Cumprimento com a paz e a graça do nosso Senhor Jesus. Eu sou a Juliana Vicente. Eu sou a Sulivânia. E hoje nós estamos aqui para gravar mais um Adventcast. O ambiente está um pouquinho diferente. Nós estamos na minha casa e o nosso convidado especial é o André. Boa noite. Boa noite. Para quem não sabe, né? Para quem está assistindo agora, o André ele é meu esposo. E hoje ele topou o desafio, né, de gravar esse Adventcast com a gente e contar um pouquinho da história dele na Igreja Adventista. Eu vou fazer algumas perguntinhas bem simples aqui para ti, André. Qual foi o teu primeiro contato com a igreja? Meu primeiro contato foi a minha esposa me convidou para ir que ia ter uma programação diferente. Ia ter um estudo bíblico. Então, eu aceitei ir faz 1 ano e 3 meses, mais ou menos, a primeira vez que eu fui na igreja. E estamos lá até hoje. Gostei. Que bom. E o que mais te chamou a atenção ali da igreja, sem ser mais o estudo que eles estavam fazendo ali? Mais alguma coisa te chama a atenção? Me chamou a atenção da convivência entre os irmãos, como é que eu posso dizer assim? Na comunhão? Da comunhão Com os outros? Da comunhão e também a relação entre os irmãos. Como é uma igreja pequena, tem bastante afeto. E eu comecei a assistir os cultos também, tudo em cima da Bíblia, falando sobre a Bíblia, falando a verdade, o que está escrito na Bíblia, né? Nada fora do contexto. Isso me chamou a atenção. Uma pergunta também alegórica é: o que te levou à decisão do batismo, André? Vários motivos me levou ao batismo, mas específico assim teve uma pregação que um irmão estava pregando e falou sobre o batismo, que a gente tem que estar preparado para a volta de Jesus, e aquilo me tocou assim. Aí eu pedi para Deus, se fosse aquele ali o caminho que Ele quisesse para mim, para me dar algum sinal. E me deu. Eu senti. E foi onde eu tomei a decisão do batismo. Legal. Eu tenho uma pergunta, né? Na verdade, eu até já imagino a resposta pela convivência, mas o pessoal de casa não, né? Eu queria saber se tu tivesse assim, alguma dificuldade em aceitar os princípios da Igreja Adventista, no caso a doutrina que segue a Bíblia, né? Como a gente é de costume, a Igreja Adventista ela segue os 10 mandamentos. Tu tivesse alguma dificuldade em aceitar ou de seguir principalmente a guarda do sábado? Na verdade, quando eu tomei a decisão do batismo, eu já estava ciente do que eu teria que... Eu já estava seguindo algumas coisas. Pela convivência que eu fiquei ali, foi quase uns 9 meses, antes de me batizar indo à igreja. Não fazia a guarda do sábado, mas já estava praticando algumas doutrinas Ciente. que a igreja, que a gente segue, né? Mas no começo, o sábado foi meio difícil para mim. Para quem me conhece, eu sou uma pessoa muito inquieta. Sempre trabalhei os sábados, então para mim isso... O primeiro mês, o outro ali, eu ficava meio... Ficasse cansado de descansar? E agitado. Mas nada que, botando Deus em primeiro lugar, a gente não consiga seguir as suas ordens. E no trabalho, tivesse alguma dificuldade para a dispensa do sábado? Porque como tu falaste, tu sempre trabalhasse, né? Sábado, domingo, feriado. Sim, quando eu tomei a decisão, eu não falei para ninguém. A pregação foi no domingo, então segunda-feira de manhã, a hora que eu acordei, eu estava já decidido. Chegou de noite, eu pedi para falar, eu tinha 2 patrões, sócios, né? Para conversar com os dois, então chamei os dois e disse: eu queria conversar com vocês porque assim, eu decidi que estou seguindo uma igreja, que é a Igreja Adventista do Sétimo Dia, e nós fizemos a guarda, e lá é feita a guarda do sábado.
como segue na Bíblia. Então, eu quero dizer para vocês que a nossa amizade é a mesma. Se vocês não aceitar, quero que vocês não fiquem bravos comigo. Mas, se vocês aceitarem essas condições, eu fico trabalhando. Tudo estava tudo tão certo que Deus já tinha tocado no coração deles, porque aceitaram sem problema nenhum. E estamos lá até hoje, trabalhando nessa Que bênção, né? empresa. E o que tu faz na empresa? Sou operador de escavadeira. E na empresa tu tens oportunidade de conversar sobre Deus com as pessoas? Tenho, Dar uma palavra amiga, um conselho? sim, Já aconteceu alguma situação assim? já. Principalmente ontem ainda conversei, estava fazendo serviço de um amigo meu de infância. Aí conversando e falando sobre Jesus, como Jesus é tão bom. Deu o exemplo de um amigo nosso em comum que vivia na vida errada. Não vou especificar o que ele fazia, mas em funções erradas, e ele conheceu Jesus Cristo. E eu contando para esse outro amigo meu que ele estava maravilhado assim com Jesus Cristo, como Jesus é bom. E aí eu falei para esse meu amigo, vamos para a igreja, mesmo que você não queira se converter, mas vamos lá conhecer. Ele disse, não, eu estou lendo a Bíblia todos os dias. Eu disse, não, que bom. Mas vamos lá, para te ver o que o teu coração vai sentir. O alívio, a paz. É verdade, nessa parte do alívio, Jesus ele carrega os nossos fardos, né? Sueli, tem mais alguma pergunta, Sueli? Não, as minhas seriam essas, Ju. Seria essa? Tem alguma mensagem para deixar para o pessoal que está nos assistindo? Tem. Tem um verso da Bíblia que eu escutava, mas não sabia o que significava. Vamos ler? Vamos. João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que significa isso para mim, agora que eu tenho um pouco de conhecimento? Conhecer a verdade, conhecereis a verdade. A verdade que Deus deixou, o que Deus deixou escrito para nós, né? Conhecer, e ela vai te libertar. Ela vai te libertar do teu pecado, vai te libertar do que você faz errado. Conhecereis a verdade que Deus deixou escrito para a gente fazer. A Bíblia, na verdade, é um manual. Um carro, um veículo, todo veículo ele tem um manual de instrução. E a Bíblia é um manual para a nossa vida. Se a gente seguir a Bíblia, não tem nada que dê errado. Por mais que a situação seja difícil, você sente um alívio. Porque Deus te conforta, né? Em tudo dai graças. E é isso. Que bom, uma mensagem muito bonita, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? Até mesmo do próprio engano, né? Porque muitas vezes, quando a gente não estuda a Bíblia a fundo, a gente se deixa enganar por algum falso profeta que prega alguma coisa que está contrária ao que Deus deixou, né? Que verdade é essa que conhecereis? A própria palavra de Deus, né? Então, a partir do momento que a gente estuda a Bíblia, a gente passa a conhecer o que é certo e o que é errado de acordo com a vontade de Deus, né? Uma mensagem muito bonita. Foi difícil o Adventcast? Não, na verdade eu queria dar mais uma palavrinha. Pode ficar à vontade. É porque assim, ó, é difícil. Quando eu perdi meu avô, para mim foi muito difícil. Ele deixou essa vida nas minhas mãos, nos meus braços. Então eu fiquei muito, como é que eu posso dizer, revoltado com Deus. Eu questionava Deus, por que ele fez isso comigo? Então isso foi 3 anos assim, bem dizer, muito pesado. Hoje eu choro assim da lembrança, mas quando eu conheci a verdade ela me libertou, porque
morte não é Deus o culpado, né? A morte vem, a culpa é do pecado. E a liberdade, né, que eu diga assim, que Deus vai libertar a gente, que Deus fez uma promessa. A promessa da vida eterna, de um dia nós se encontrar tudo lá no céu. Mas para isso, nós temos que viver certo. Viver de acordo com o que Deus pede. Para a gente ter essa vida eterna. Que é isso que Ele nos prometeu e que nos vai libertar desse pecado, desse mundo. Verdade, né? O salário do pecado é a morte, né? Então, a partir do momento que a gente conhece a Deus e toma conhecimento da promessa que Ele deixou, de que um dia haverá a ressurreição, a gente tem essa esperança, né? Assim como o André perdeu o avô, eu também perdi o meu pai, já tem bastante tempo, uns 15 anos, e eu guardo no meu coração essa esperança de que um dia Jesus vai voltar e o reencontro vai acontecer, né, com os nossos entes queridos, né? E também a gente tem a esperança de que a morte ela não vai mais acontecer, nem tristeza, nem dor, nem doença, né? Amém. Porque todas essas coisas já passaram, né? Quando Jesus voltar, tudo será renovado, né? Então, é uma esperança muito bonita e é uma mensagem que a gente gostaria de deixar para vocês nessa noite. E como sempre, de costume, para encerrar o Adventcast, nós vamos finalizar com uma oração. Gostaria de conduzir? Sim. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Muito obrigado, Pai, por eu ter conhecido a Tua palavra, ter te conhecido, Pai. Que o Senhor possa estar levando essa minha mensagem para pessoas que ainda não te conhecem, Pai. E mesmo para aqueles que já te conhecem, para estar libertando o seu coração, a sua alma de todo sofrimento. Em nome do seu Filho amado Jesus, é o que eu lhe peço, Pai.